Olá, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Júlia Andrade, eu sou professora de discursivas para concursos públicos, tenho experiência de mais de 20 anos no mercado de discursivas e conheço bastante a área do legislativo, exatamente a área para a qual vocês vão fazer concurso, tá bom? Eu estou aqui com o material da minha aula 1, na aula do Turma de Redação Concursos, que tem um curso tanto para o técnico legislativo quanto para o analista. E eu vou conversar com vocês algumas possibilidades temáticas para este concurso, até para poder abrir um campo para vocês se prepararem, terem alguma leitura, não é, inicial. Bom, antes disso, sempre que a gente vai fazer discursiva para concurso, qual que é a nossa preocupação essencial? Com os critérios avaliativos, tá bom, gente? Mesmo quando a gente tem uma banca como o Instituto Selecom, que é uma banca com um volume menor de provas discursivas, né, tem mais redação comum do que prova discursiva, não quer dizer que vocês não tenham um norte a seguir, tá? Eu vou falar sobre algumas questões que são bem interessantes, que eu acho que vai valer a pena você tomar nota. Bom, primeiro, vamos lá. A banca divide a correção da discursiva em dois grandes planos. Um, a correção de conteúdo, responsável por 80%, né, do valor da discursiva, e a outra parte, a correção formal. A parte de conteúdo, como você já sabe, a banca vai observar as ideias fundamentais da resposta, mas ela vai observar o quê? Um detalhe muito interessante. A fidelidade à questão proposta. Gente, como que a gente faz pra gente não perder esse quesito, que gente, sempre o primeiro item avaliado em qualquer discursiva de qualquer concurso público. A única coisa que as bancas mudam é a nomenclatura, mas sempre se diz a mesma coisa. Atendimento ao tema, precisão, fidelidade à questão proposta e etc. Ora, a fidelidade à questão proposta, ela nasce de dois princípios muito importantes. Muito importantes. Você ser bem objetivo, ou seja, ir direto ao assunto. Muita gente dá muita volta antes de começar um assunto na discursiva, e isso é um dos erros mais comuns em concurso público. O ideal é que, assim que a banca lidera a demanda, você pegue essa demanda e já vai dissertar sobre ela. Segundo, falta de precisão. Eu diria que é um erro bobo, mas que muita gente comete, que é simplesmente a banca te faz uma pergunta técnica, não é? O que o aluno faz? Ele troca os termos originais dessa pergunta para começar o procedimento de resposta. Isso é ruim porque no processo seletivo você tem a banca que elabora, o elaborador, e você tem os corretores. Naturalmente os corretores são muito, vamos dizer assim, muito treinados, até porque a gente nunca tem um corretor de uma banca única. Muitas vezes os corretores saem, né, sendo recrutados por diferentes bancas. E o que acontece? Eles adotam posturas de leitura que são aquelas posturas bem objetivas. Se eles enxergam a demanda ali na sua discursiva, eles estão vendo a resposta. Se você troca palavras, por mais que você tenha boa fé, por mais que você tenha conhecimento, eles podem eventualmente não enxergar a coisa com tanta clareza assim, e aí sobra a fase recursal, que é uma fase pela qual ninguém quer passar por ela, né? Bom, consistência. Pessoal, o que tem a ver com consistência? Em geral, quando a gente faz concurso público, a consistência é a sustentação em lei, em norma. A gente pega um assunto para analisar, discorre sobre ele, mas com conhecimento, ou seja, com conhecimento embasado em lei. Este conhecimento, professora, ele precisa ter que nível de profundidade? Eu tenho que ir muito a fundo, eu tenho que saber o número dos artigos, ou seja, dos dispositivos de norma? Necessariamente não, tá? Você pode fazer uma menção, às vezes, um pouco mais geral sobre a lei, isso em qualquer concurso de um modo geral. Só concursos da área jurídica, concursos muito específicos, o que não é o caso do concurso de vocês, não é? Vocês podem fazer uma menção bem geral. Alguns assuntos, às vezes, acabam caindo em súmulas, né? Um pouquinho em jurisprudência, mas geralmente são assuntos bem tranquilos, com jurisprudências assim bastante consagradas, que você lá na sua aula de conhecimento específico, naturalmente, terá anotação de alguma delas. Outro detalhe, a consistência também não é só dada pelo elemento normativo. Você pode trabalhar com exemplificação, com recursos numéricos, enfim, há uma variedade de elementos que determinam a consistência. Mas também não é só isso. Existe um aspecto muito importante na discursiva, que é o poder do desdobramento. O que é o poder do desdobramento, gente? A banca me pergunta o nome de um instituto jurídico, certo? Por exemplo, ela me cobra atos administrativos. Então,
Ela me cobra, por exemplo, o que vem a ser, né, esse instituto chamado atos administrativos. Então eu venho e apresento um conceito deste ato administrativo embasado em alguma doutrina, por exemplo, né? Eu posso pegar a doutrina de qualquer professor de direito administrativo que seja renomado na área. Então, eu apresento esse conceito, mas eu, num concurso público, não posso ficar restrito a este conceito. Eu tenho que desdobrar. Eu posso pegar os atributos do ato, os requisitos do ato, né? As condições de validade do ato, se o ato é nulo, se ele é um ato anulável, tá certo? Se é um ato inexistente. Então eu preciso desdobrar esse instituto. Então, cada tipo de instituto jurídico tem um perfil de desdobramento. E isso vai dando o que nós chamamos de consistência, além do que está na lei, tá bom? A outra questão que a gente diz respeito, né, é a progressão temática, que já vem desses elementos que eu citei para vocês, mas não é só isso. A progressão temática, gente, é a capacidade de a gente não voltar atrás, ou seja, a gente esgotar um assunto, uma demanda que me foi solicitada num parágrafo, depois partir para outro parágrafo, já abordando outro assunto. Há um erro comum que os candidatos fazem, que é o quê? Abordar 2 assuntos no mesmo parágrafo. Isso é cruel, tá? Não deveriam fazer isso. Por exemplo, se você vai fazer o concurso para a área técnica, ou seja, para o nível médio, se cai redação oficial, ou seja, cai redação de um ofício, a progressão temática ela passa a ter um valor de ouro. Por quê? O ofício ele é exigente em relação a essa construção. Você precisa trabalhar um assunto por vez, tá bom? Então vamos mais. Além disso, a gente tem a parte de correção formal, que aí vem toda a parte de correção gramatical, que é a ortografia. Eu nem vejo os alunos errando tanto ortografia, eu vejo errar mais acentuação, tá? Que um assunto está dentro do outro. Uma questão que se considera como erro ortográfico, e muita gente não sabe, gente, é ficar forçando a letra. Você escreveu, sabe aquelas canetas que às vezes soltam muita tinta e depois falham a tinta? Não é legal, sempre é bom você ter um padrão de caneta comum, tá certo? Para você usar no dia da sua prova. Evitar essa falha que você força muito a letra. Por quê? Porque o desenho da letra é um erro ortográfico também. Então não é só você errar se a palavra é com X, se é com CH, etc. Muitas vezes os examinadores sempre tiram ponto por conta de você forçar a letra, de você fazer um desenho não padronizado da letra, tá? A letra você usa a letra que você quiser, letra cursiva, letra de forma, isso aí não tem problema em concurso, mas o problema é o desenho da letra, que muitas vezes a gente né, se deixa levar por esse erro ao forçar ali o desenho ou fazer um desenho que você sabe que não é padrão, mas um hábito seu. Acentuação, outros sinais gráficos, é também muito comum. Aluno em concurso público esquece acento de público, por exemplo. É terrível isso. Então você tem que sempre que se policiar em relação à acentuação, principalmente das palavras mais conhecidas da sua área, tá bom? Propriedade vocabular, aqui eu digo mais a questão das invencionices, os modismos. A pessoa usa a palavra viés porque está na moda, sem saber o que significa, eu falo, não use. Usa o mesmo, sabendo que não deve usar essa expressão, eu digo, não use, cuidado, usa um pronome como pronome onde, numa prova discursiva, sabendo que esse pronome tem um uso muito restrito, não é? Então não use, e aí você precisa fugir desse vocabulário que é muito maceteado para as bancas, tá bom? A morfossintaxe que envolve um conjunto de erros, envolve concordância, regência, a própria pontuação está separada aqui, mas normalmente sim, colocação pronominal, está ali o pacote dos grandes erros de português. E a pontuação também bastante perseguida pela banca, mas esse perfil de prova, é um detalhe interessante que ele tem poucas regras de pontuação que você vai usar, muito poucas regras, que basta você saber as regras certas, que você não erra. É usar logo depois de um adjunto adverbial, é usar depois de uma conformidade, é usar num processo de exemplificação. Então eu digo que são basicamente 3 grandes regras da pontuação. Os elementos de coesão que contam bastante, por quê? Prova de conhecimento específico, pessoal, a gente trabalha muito com período curto. Então toda vez que a gente vai iniciar um período, a gente tem que demonstrar para o examinador a capacidade de fazer esse início desse novo período de forma coesa, sabendo usar pronomes, sabendo usar nexos de continuidade. No meu canal no YouTube eu já falei sobre esses nexos de continuidade, nexos de adição.
nexos de oposição e nexos de conclusão. São 4 nexos basicamente que vocês usam, tá bom? Que é a continuidade, adição, a diversidade, que é a oposição, não é? E conclusão, não tem mais que usar, não se trata de redação comum. A redação sobre temas atuais é muito mais difícil que um exercício como esse, tá? Acredite que sim, tá bom? Bom, já que eu falei muito sobre regrinhas, eu vou falar agora sobre possibilidades temáticas, né? Eu sempre tomo um cuidado muito grande para poder analisar as possibilidades. Quando a banca não tem uma oferta de possibilidades assim tão grandes, o que a gente faz? A gente analisa os concursos da área. Quais foram os assuntos mais comuns? Mas não pode só analisar o passado. A gente tem que juntar o passado e associar a eventos do presente. Então é assim que a gente chega lá e assim que a gente traz resultados. Ó, até separei um para vocês aqui da área, abri meu e-mail aqui, não é? Da área exatamente dessa área do legislativo para a qual vocês vão fazer concurso. Um dos últimos concursos para qual eu fiz uma preparação foi para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aqui tem a prova de uma aluna, ela fez um ofício, isso, e vocês vão notar que é difícil acertar um ofício na íntegra, né? E ela acerta todos os itens do ofício. Tá aqui, ó. 25 pontos em conteúdo, acertou todos. A estrutura é o que tem maior valor quando acontece em redação oficial, né? E ela também acertou toda a estrutura. Vamos ver o que mais aqui, ó. Ver se eu tenho aqui a nota final dela. Olha só, a parte de expressão, que é a parte de gramática, toda correta, 100 pontos. Tá vendo? Então, quer dizer, tem vários alunos nessa situação, mas aqui eu abri um só para a gente já falar de possibilidades temáticas. Bom, abri aqui o edital do Instituto Selecom para vocês, não é? Nós temos aqui novamente os critérios, tá certo? Os critérios da redação, já comentei algumas questões para vocês sobre esses critérios, que serve tanto para um cargo quanto para outro. E agora eu vou falar sobre as possibilidades temáticas. Você já sabe que vai cair no seu concurso um tema de discursiva, né, que associa conhecimento específico à área, não é? Então, só para você ter uma noção, Júnior, que bancas que são assemelhadas ao Instituto Selecom para que eu possa aprofundar um estudo? Eu vou te dizer 2 bancas. A discursiva é a FGV, lembra bastante, até porque, gente, o Instituto Selecom, apesar de ter um escritório em Cuiabá, ele tem o quê? É do Rio de Janeiro, esse instituto. Então, ele tem bastante similaridade na formulação de discursivas com a FGV e tem bastante similaridade na formação tanto de discursivas quanto de provas objetivas, né, com o Instituto, com o IBFC, tá? Então, só para você ter noção. Bom, eu estou indo aqui, desculpe ficar passando, assim, conversando com vocês e passando essa questão toda aqui, mas eu quero mostrar exatamente o que pode ser assunto, né, do técnico. Veja só, vou mostrar o técnico, vou falar do analista legislativo, tá certo? São os 2 cargos principais. Mas se você quiser que comente outros cargos, aí você me chama no meu canal, o canal Júnior Andrade, tá? Para você me localizar no YouTube. Então, por exemplo, o que um técnico vai fazer, gente? Ele vai trabalhar com atividade de suporte. E aí ele tem secretariado, recepção. Veja que essa parte de digitação, secretariado, recepção e arquivo tem muito a ver com redação oficial, tá, pessoal? Muito. Depois você tem a parte de técnica em contabilidade, que tem um pouquinho a ver com direito financeiro, que a gente vai falar sobre essa questão, tá bom? E tem outros aspectos que eu considero aspectos de segunda categoria. Já os analistas, né, segunda categoria, assim, no dia a dia do técnico legislativo. Já os analistas têm umas funções um pouquinho mais voltadas para a área até mesmo de parecer, tá bom? Então vamos lá. A parte de administração de recursos humanos aqui tem muito a ver com a parte de gestão de pessoal, né? Aí a gente tem a parte de administração financeira, a parte de talvez de contabilidade pública um pouco, mas a parte de administração financeira bastante requisitada neste concurso, tá bom? A parte de contratos e licitações também, a parte de compras, né? Essa parte, a elaboração de pareceres técnicos. Então, vocês têm vamos dizer assim, um campo mais firme dentro da administração geral, administração pública, e dentro da administração financeira, tá certo? A gente chama ali vulgarmente de IAFO. Então vamos lá para a gente fazer uma peneira de temas.
Então aqui já pegando, né, os aspectos técnicos do técnico legislativo, a parte de conhecimentos técnicos. Então só chamar a atenção de vocês aqui, que são os conhecimentos conforme habilitação. Se eu fosse você, estivesse estudando para técnico legislativo, o que eu estudaria? Preste atenção aqui comigo. Primeiro, eu iria estudar atos administrativos. Mas, Júnia, por quê? Por quê? Pessoal, a gente tem que pensar, é o que eu falei, a gente tem que juntar o passado e também pensar o presente. Quando eu falo em atos, eu estou pensando no presente. O que está acontecendo no cenário da Covid-19? Né? Uma série de atos estão sendo editados nesse processo emergencial da Covid, e estes atos, tá certo? Eles passarão por uma autotutela daqui a pouco. Não é? Será que após a edição desses atos a gente vai ter mudanças na legislação anterior? Esses atos vêm para ficar? Eles são temporários? Né? A gente já sabe, por exemplo, se eu pensar a administração pública, né, ali federal, em âmbito federal, vamos dizer assim, a gente tem normas que são realmente de caráter provisório e normas que já sofisticaram outros setores. Você olha, por exemplo, a 866 está ficando para trás, né? Dando licença a instrumentos de aquisição de bens e de serviços muito mais eficientes, vamos dizer assim. Então, houve um aperfeiçoamento. Então, a gente tem que estudar as características desses atos, né? Começar a lhe dar base, porque a gente vai ter que lidar muito com isso no dia a dia, inclusive do legislativo. Então, você tem essa questão. Tirando atos, né, eu fiz todo um apanhado, fiz umas anotações aqui para vocês. O que a gente tem? A parte, gente, dos servidores públicos. De vez em quando se cobra alguma coisa relacionada aos servidores públicos, tá bom? Na administração pública. Algum aspecto relacionado ao servidor, tá? Vamos mais. Além disso, né, o que a gente tem? A parte de contratos também, neste universo de Covid, a gente tem muito contrato administrativo sofrendo alteração ou sendo formado. Então você tem que estudar essas questões ligadas a contratos administrativos. A gente tem teorias, né, que são aplicáveis a esses contratos, por exemplo, o fato do príncipe, né, a teoria da imprevisão, o que vai, por exemplo, muitas empresas não estão conseguindo cumprir contratos porque houve alta do dólar, você teve, por exemplo, falta de insumos no mercado, né, aumento de, por exemplo, preço de material de construção. Então, tudo isso tem levado à alteração de contratos administrativos. Esse assunto é bastante interessante, tá certo? Outra questão também, gente, direitos coletivos, porque a gente está vivendo um momento muito grave, né, de emergência sanitária, e aí você tem o quê? Você tem toda uma questão de preservação à vida por trás de todo esse processo. Então é bom a gente ter bastante direitos e deveres fundamentais. Eu não acredito que exista uma discursiva que vai trabalhar unicamente direitos e deveres, não, mas acredito que este assunto componha algum tema de discursiva como elemento de finalização, tá bom? Saindo disso aqui, eu iria para 4.320, não deixaria de analisar aqui algum aspecto na 4.320, principalmente os aspectos relacionados, pessoal, à concessão, por exemplo, vamos dizer assim, as mudanças no orçamento que são necessárias à complementação, né, financeira de serviços públicos, tá certo? Então você tem aí os créditos, os famosos créditos adicionais, né? Então não deixe de estudar esse assunto, que esse assunto é muito importante, e o que mais tem feito exatamente, né, esse lançamento de créditos, abertura de créditos. Então tem que estudar tudo em torno disso. A Lei Complementar 101, quer dizer, a LRF, que sofreu uma série de mudanças, uma série de flexibilidades reconhecidas aí pelo STF, por conta de quê? Para atender a emergência da pandemia da Covid-21, então você também tem que entender esses aspectos aqui da LRF, principalmente o artigo 65 da LRF, né, que trazia exatamente as restrições, as limitações, os prazos, e ali você teve bastante alteração, tá bom? O analista, né, pro seu turno, antes de eu ir, Júnior, redação oficial você acha que cai? Acho. No turno de redação vai ter? Vai ter sim. Por quê? Você tem que saber fazer um ofício. Vocês viram ali eu abrindo uma prova da CLDF para vocês, não só para vocês olharem a nota da aluna, não, é para vocês saberem que essa realidade, gente, é palpável, tá bom? Então, pode ser que você tenha redação oficial, sim,
a elaboração de um ofício, porque boa parte das atividades que você amanhã, futuro técnico legislativo, fará, né, será redigir ofício, tá bom? Então, de olho nessa questão. A outra questão que eu levanto, agora sim, né, vamos falar dos analistas, dos conhecimentos específicos para quem vai fazer o concurso para analista. Então vamos lá. Além, gente, de assuntos que eu comentei para o técnico que são afins do analista, né, o que eu observaria aqui nos analistas? A parte de licitação, todo aspecto envolvendo licitação, principalmente a parte de dispensa de licitação, tem que olhar com muito cuidado, que é o que mais tem acontecido em função da emergência sanitária, né, que a gente está vivendo. Vamos mais. A parte, por exemplo, de controle da administração pública, bem ou mal, porque você tem muito dinheiro sendo despejado, tá certo, no serviço público para o combate à doença. Então, o controle, ele cresce bastante, tá? O controle sobre os atos de licitação, o controle sobre contratos, então você tem que ficar bastante atento a essa parte aqui, tá bom? Depois, né? Aí eu falei para vocês, né? Direitos e garantias fundamentais, principalmente em âmbito coletivo, pode compor um item também da de vocês. A parte de administração pública, né? A administração pública gerencial e o estado de bem-estar social você tem que entender. As políticas públicas, principalmente no seu processo de avaliação, você que é analista tem que entender porque você vai analisar, não é? Então você pode, por exemplo, acabar sendo chamado a compor um parecer sobre determinada política pública que precisa ser aprovada ou que está em curso, etc., questões afins, tá bom? Então você precisa saber disso. A flexibilização da ação estatal, aqui a gente tem que ficar de olho na parte das parcerias público-privadas, tá certo? Todos os serviços de terceirização, hoje, principalmente o Estado, com a sua característica mais gerencial, é um Estado mais controlador, mais regulador, né, do que executor. Então a gente tem que observar todas as mudanças, o marco legal, tá certo? Em torno da terceirização que houve em 2014, você precisa também entender, ou seja, o marco legal das organizações da sociedade civil. Então você tem que entender esse papel, tá bom? Estudaria contability, né? Ou as questões ligadas à responsabilização, questões de transparência, bastante, tá? Isso é bastante importante para vocês. E a gestão por resultados no setor público, por quê? Por conta de uma possível reforma administrativa que talvez a gente venha a ter em 2021, tá bom? Então você vai falar assim, Júlia, você listou muita coisa. Não, eu listei e te expliquei o porquê. Aí você, sempre quando você for estudar, o que você vai fazer? Ter este olhar, que é o olhar da emergência, tá? Estudando, por exemplo, uma lei, uma norma de licitação, a 866, já vai pensando, né, nos processos de dispensa, que tem acontecido bastante, não é? Na chegada de novos regramentos. Então, é assim que você vai vencer o concurso público, tá bom? E se quiser estudar com a gente, pega a descrição aqui embaixo desse vídeo, entre em contato com o nosso WhatsApp, a gente tem desconto especial para quem liga, conversa, pergunta. E isso a gente sabe que o momento é um momento de negociação e a gente tem sido bastante consciente em relação a isso, tá bom? No mais, se você gostou, se inscreva aqui no canal, não deixe de acompanhar as dicas no meu canal no YouTube, canal Júnior Andrade, né? Se colocar Júnior Andrade você vai achar. Se você quiser estar com a gente, turma de redação concursos, só pegar a descrição aqui no vídeo para você ser nosso aluno, tá bom? Beijo grande e até a próxima dica.